O advogado Maurício Fortes, doutor em Direito Tributário, defendeu a implantação do imposto único no país. Para o jurista, a reforma tributária é necessária para revitalizar a economia e promover justiça na cobrança e distribuição dos recursos arrecadados. A Constituição ela foi emendada quase 100 vezes. De 20 a 25 vezes ela foi emendada para alterar alguma coisa no sistema tributário. Quer dizer, 1 em cada 4 alterações foi no sistema tributário. Mas a maior parte dessas alterações ou são alterações para aumentar a arrecadação do Estado, para fazer frente a alguma tese que algum tribunal terminou por dar ganho de causa para os contribuintes, ou então foi para mudar como é que o modelo ia ser repartido. Poucas vezes você tentou atacar a questão da complexidade do sistema tributário, como, por exemplo, redistribuir competência tributária, dizer quem vai arrecadar qual tributo, ou até mesmo diminuir a quantidade de tributos que incidem sobre diferentes fontes diferentes. A tese do imposto único, sempre discutida em qualquer projeto de reforma, materializado no IVA, ela tem consequência, é viável para a realidade brasileira? É viável. Todas as duas grandes propostas que tem hoje, que estão, inclusive, tentando aí ser convergidas, uma do deputado Rauli e outra do CCIF, as duas elas adotam um IVA. O IVA que ele concentraria vários tributos que a gente tem hoje em um só. Acabaria ISS, IPI, PIS/COFINS, ICMS, todo e qualquer imposto que incidisse sobre venda de mercadoria ou de serviço, e a partir daí você só teria um imposto, que seria o IVA, que seria de competência dos estados. Em relação aos setores econômicos, a indústria é o segmento que mais reclama e perde competitividade em função da carga tributária. Tem sentido essa reivindicação? Tem sentido. Um dos problemas da maneira como o sistema brasileiro funciona é que as indústrias todas elas procuram se instalar e ir para o lugar onde a carga tributária é menor. Como existe guerra fiscal entre os estados, as indústrias elas se mudam, mesmo que ela perca um pouco de competitividade, um pouco de eficiência, ela se muda para diminuir uma carga tributária, por exemplo, de 18 para 2. Ela não consegue, mesmo que ela perca 10% de produtividade, ainda assim ela vai conseguir ter um ganho razoável aqui vendendo dentro do mercado brasileiro. O problema é que quando você vai exportar, e aí não tem nenhum imposto incidindo, aí nesse momento é que você vê que as empresas que saíram procurando os melhores lugares para se instalar, independente disso fazer sentido economicamente ou do ponto de vista de eficiência, elas se veem absolutamente defasadas em relação às outras empresas do exterior. E isso vai gerando um processo lento de sucateamento da indústria nacional, baseado em quê? Que as indústrias simplesmente estão mudando de lugar, os processos não estão sendo economicamente razoáveis, estão sendo direcionados unicamente para economizar tributo. Os tributos, os impostos, sufocam a atividade produtiva brasileira? É preciso dizer, a carga tributária brasileira é alta. É alta se você for comparar com a qualidade dos serviços que são prestados, isso não tem dúvida. Mas ela não é alta comparada com outras cargas tributárias em países desenvolvidos. E, por exemplo, você pegar a Suécia, que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, as pessoas reclamam, as pessoas pagam, mas, em compensação, eles recebem o serviço, tudo aquilo que eles têm direito. A Suécia não precisa fazer grandes obras de infraestrutura, não precisa construir novas estradas, não existe necessidade de aumentar a quantidade de escola, de presídio, de hospital. Ele já tem toda essa estrutura construída. Aqui no Brasil, nós ainda estamos caminhando a caminho de fornecer toda a infraestrutura de serviço, de bens e de logística que as indústrias precisam para se desenvolver. Então, se a gente for olhar por esse lado, não é tão alta a carga tributária. Se a gente for pensar também, comparar com os Estados Unidos eles não têm um sistema previdenciário universal. A saúde nos Estados Unidos, toda ela é custeada pelos próprios americanos, eles ou pagam um plano de saúde ou quando eles têm um problema eles têm que pagar. Aqui no Brasil, não, a gente tem uma previdência que é universal, em tese, e o nosso sistema de saúde, por mais pobre que a pessoa seja, e por pior que seja o atendimento, em algum momento ela é atendida pelo nosso sistema único de saúde. E do lado público, quem está no prejuízo? Municípios, estados ou União, na hora da distribuição do bolo tributário? Olha, o prejuízo me parece ser mais de municípios e estados, já que a União, ao longo do tempo, ela aumentou as alíquotas e a carga
em cima de todas as receitas que ela não precisa compartilhar com estados e municípios, que são as contribuições previdenciárias. E eles fizeram isso de duas maneiras. Aumentaram as contribuições previdenciárias, que deveriam ser dirigidas só para a Previdência, e, ao mesmo tempo, colocaram a DRU, que é uma desvinculação das receitas da União. Ou seja, eles arrecadam uma receita que, por ser dirigida para a Previdência, não precisa ser dividida com ninguém, e aí eles tiram 20% disso aí, que é a DRU, e redirecionam para aquilo que eles quiserem. Ou seja, uma maneira de burlar o Pacto Federativo e aumentar a receita da União sem ter que dividir com o Estado e o município. Doutor Maurício, e quando o cidadão ou o empresário deve ou precisa recorrer ao assessoramento jurídico na área do direito tributário? A dica que a gente sempre dá para a pessoa que precisa de assessoramento é que ele procure. Muitos se limitam a procurar um advogado, outros se limitam a procurar um contador. Eu acho que tem que existir uma proximidade entre os dois polos. Você precisa de ter os dados da sua empresa, isso quem vai fornecer é o contador. Você precisa levar os dados da sua empresa até a administração, isso quem faz geralmente é o contador. Agora, você precisa ter um assessoramento jurídico para a pessoa lhe dizer, porque muitas vezes o contador ele não tem condições de entender, porque o contador ele faz contabilidade de posto de gasolina, faz contabilidade de escritório de advocacia, faz contabilidade de indústria. Ele não tem como se manter atualizado de toda a legislação que tem para tudo isso aí. Então, quem quer que tenha essa condição é o advogado, que está por dentro das teses, que pode dizer, olha, você está fazendo esse recolhimento aqui baseado em um entendimento errado da legislação, a legislação fala isso, mas a interpretação que a gente dá é outra. Ou, em outros casos, olha, você está fazendo essa interpretação, é a administração, mas o judiciário entende de uma maneira diferente. Então, é preciso essa combinação, tanto do advogado como do contador, na hora de se planejar.